Então, a aula de hoje vai ser a patologia, as glândulas salivares, certo? Vamos estudar um pouquinho as glândulas salivares. E a gente vai começar fazendo aqui uma introdução, onde a gente vai revisar a anatomia, a patologia e a histologia a fisiologia também das glândulas salivares. E depois vamos estudar as doenças associadas às glândulas salivares, não neoplásicas e neoplásicas. Então, pessoal, lembra da anatomia das glândulas salivares? Nós temos glândulas salivares aos pares, né? Temos as glândulas salivares maiores, que são as glândulas parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Então, nós temos duas parótidas, duas submandibulares e duas sublinguais, certo? As parótidas, elas têm essa forma de pirâmide invertida, sendo a base da pirâmide aqui nessa região do arco zigomático, e ela é delimitada pelo esternocleidomastoide e pelo ângulo da mandíbula, certo? A glândula submandibular, ela se localiza nessa porção posterior da mandíbula. Em relação aos ductos, o maior ducto da glândula parótida é o ducto de Stensen, que ele vai se desembocar aqui dentro da cavidade oral, próxima à região de primeiro e segundo molar superior. Depois vocês podem verificar em loco, né, na cavidade oral de cada um. E a glândula submandibular, ela também tem o seu ducto maior, onde ela vai desembocar a saliva, né? Deixa eu ver aqui. Que é o ducto de Wharton, certo? E as glândulas sublinguais, né, que são duas, se localizam no assoalho bucal e elas têm vários ductos sublinguais, né, que são os ductos de Bartholin, certo? Aqui, o ducto de Wharton, ele desemboca aqui nas carúnculas linguais, que se localizam nessa região do assoalho, próximo ao freio lingual, que vocês podem também verificar na boca, certo? Então, é importante a gente saber a anatomia das glândulas salivares, quando a gente for examinar os nossos pacientes, a gente verificar, né, onde estão a abertura dos ductos, certo? Pessoal, quem é que pode me falar aí sobre a função das glândulas salivares? As glândulas salivares, elas realizam a produção e excreção da saliva, né? São glândulas exócrinas, excretar a saliva. A saliva é produzida aqui nos ácinos, que são um conjunto de células acinares, daí elas são transportadas pelo ducto e desembocam na cavidade oral, diferentemente das glândulas endócrinas, que elas desembocam o seu produto dentro dos capilares sanguíneos. E qual seria a função da saliva? Pelo que vocês têm estudado, a saliva é importante para quê? Será que é importante a gente manter a nossa cavidade bucal hidratada, as mucosas bem hidratadas? Será que essa proteção que a saliva faz na mucosa da nossa cavidade oral, ela protege contra as infecções oportunistas? Né? Então, a saliva faz tudo isso aí, ajuda na deglutição, na mastigação. Então, a saliva, ela tem vários elementos constituintes, né?
desde eletrólitos que vão ajudar na manutenção do pH normal da saliva, né? Onde ela vai exercer a função tampão, equilibra o pH da boca, exatamente. Então, ela acaba uma barreira imunológica, ela acaba protegendo tanto a mucosa quanto os dentes, né? Através da manutenção do pH, né? Então, aqueles pacientes que têm diminuição de saliva na cavidade oral, eles têm maior probabilidade de formação de cáries, né? Porque essa função da saliva já estaria diminuída. Então, ela exerce a função de proteção, tanto da mucosa quanto dos dentes, atividade antimicrobiana, através dos seus constituintes, como imunoglobulinas, enzimas, certo? Ela ajuda na digestão através da amilase salivar, no reparo do tecido, na lubrificação das papilas gustativas. Então, tudo isso é importante, certo? Então, quando a gente for examinar a cavidade oral do paciente, uma das coisas que a gente observa é se ela está bem hidratada, né? Às vezes o paciente relata que sente boca seca, né? Então, a gente vai realizar a anamnese e procurar saber o porquê. Se a sensação de boca seca, que a gente chama xerostomia, se ela é decorrente do uso de alguma medicação, se ele está em tratamento radioterápico, né? Então, tudo isso daí a gente vai verificar na anamnese. Então, a saliva, ela é muito importante para a nossa saúde bucal. E as glândulas salivares menores? Então, nós temos numerosas glândulas salivares menores. Elas variam de 600 a 1.000, né? Então, nós vamos ter na mucosa palatina, nas mucosas jugais, nas mucosas labiais, temos inúmeras glândulas salivares menores. Onde é que a gente não tem? Nessa região anterior do palato, na região anterior do dorso da língua, da gengiva inserida, certo? Então, temos muitas glândulas salivares menores em toda a cavidade oral. Então, pessoal, quem é que lembra aí da histologia das glândulas salivares? Como a gente comentou ali, ela é formada por um sistema de células acinárias que formam os ácinos e os ductos, certo? Os ácinos são responsáveis pela produção da saliva primária, onde nós vamos ter os ácinos serosos, que são ricos em proteínas, e eles são bem corados. A célula serosa apresenta esse formato piramidal, com um núcleo grande. E os ácinos mucosos, que são ricos em mucina, que eles possibilitam a lubrificação da boca, lubrificação da cavidade oral, certo? Então, os serosos ricos em proteínas e os mucosos ricos em mucina, que são responsáveis pela lubrificação. E os ductos, nós temos ductos intercalares entre os ácinos, estriado e o ducto excretor. E tanto nos ácinos quanto nos ductos, nós temos as células mioepiteliais, que elas são responsáveis pela excreção da saliva, certo? Então, a saliva é produzida nos ácinos, transportada pelos túbulos e excretada pelas células mioepiteliais. Vocês estão lembrados aí da histologia? Ó, a glândula parótida, ela é formada por unidades secretoras serosas. É uma glândula serosa, certo? Então, aqui nós temos ácinos
que são as unidades secretoras serosas. E temos também os ductos, que vão transportar a saliva produzida, certo? Então, a glândula parótida possui unidades secretoras serosas, que são ricas em proteínas, por isso que são bem coradas. Vocês lembram da histologia? Estão resgatando aí da memória. Glândula submandibular, ela é uma glândula que apresenta unidade secretora seromucosa, certo? Então, aqui nós temos o ácido mucoso e aqui o ácido seroso, aqui em meia-lua. A semilua serosa e aqui a unidade secretora da glândula mandibular, unidade seromucosa. E ela também, nós encontramos os ductos, que é o ducto intercalar. Então, lembrando aí, pessoal, da histologia, e a glândula sublingual e as glândulas salivares menores, ela também apresenta unidades mucosas e serosas. Só que na anterior, na submandibular, ela apresenta mais serosa do que mucosa, certo? Ela é seromucosa. E aqui na sublingual, ela é mucoserosa, mais unidades mucosas que são do que serosas, né? Então, aqui a gente vê o ácido mucoseroso, compreendido aqui pelo ácido mucoso e o ácido seroso aqui em semilua, certo? Também composto por ducto. Então, essas são revisando um pouquinho da histologia das glândulas. E a fisiologia, pessoal? Quem é que lembra aí a fisiologia das glândulas salivares? O fluxo da saliva é controlado pelo sistema nervoso autônomo, certo? Tanto simpático quanto parasimpático. Ele recebe o estímulo, né? Ou através do olfato, né? Quando você sente o cheiro da comida, ou quando você visualiza, ou na própria mastigação, certo? Então, esse estímulo, ele vai ativar o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e ocorre a produção aqui dos neurotransmissores, tanto da noradrenalina quanto a acetilcolina, que vão chegar aqui no receptor da célula acinar e aumentar a concentração de cálcio e a troca iônica. E daí vai ser produzida água e proteína da saliva, né? Acontece também a contração das células bioepiteliais e a vasodilatação local. Pessoal, todo mundo relembrou um pouquinho aí da anatomia, histologia e fisiologia das glândulas salivares? Deu para dar uma relembrada, né? Então, agora, já que a gente conhece o normal, né? Nós vamos para as doenças das glândulas salivares. Nós temos as patologias não neoplásicas e as neoplásicas, né? Nas neoplásicas, nós temos as benignas, nas neoplasias, nós temos as neoplasias benignas e as malignas. Então, a gente vai começar aqui com a patologia das glândulas salivares não neoplásicas. Então, nós temos as lesões obstrutivas, onde nós vamos ter o fenômeno de extravasamento de muco, como a mucocele. Vocês já ouviram falar na mucocele? A mucocele é uma doença não neoplásica da glândula salivar obstrutiva, né? Ela se forma quando ocorre, por exemplo, um trauma ali no ducto da glândula salivar. Nós temos a rânula, que ocorre nesse rompimento do ducto da glândula salivar no assoalho bucal. Temos o cisto do ducto salivar,
E o fenômeno de retenção de muco, a cialolitíase, certo? Que a gente vai estudar cada um agora individualmente. Temos também a cialorreia. Vocês sabem o que é cialorreia? Já ouviram falar também? Enquanto a xerostomia é a falta da saliva, a cialorreia é o excesso da saliva, certo? Por determinados fatores, né? Medicamentosos, entre outros, que a gente vai ver também. E a síndrome de Sjögren. Vocês conhecem alguém com síndrome de Sjögren? Que é uma desordem autoimune crônica e ela não é rara, certo? Vez por outra, a gente pega pacientes que têm essa síndrome. Então, a gente vai estudar um pouco aí delas. Então, as lesões obstrutivas das glândulas salivares. Nós vamos ter o fenômeno de extravasamento de muco e o fenômeno de retenção de muco. Então, aqui, esquematizado, nós temos a glândula salivar menor, o ducto, e o normal seria que o conteúdo da glândula produzido fosse desembocar na própria cavidade oral, né? Mas, por exemplo, pode acontecer um trauma que vai romper esse ducto e o conteúdo é depositado nos tecidos moles, certo? A presença de secreção glandular dentro dos tecidos devido a algum trauma na região que rompe o ducto salivar. E como exemplos de fenômeno de extravasamento de muco, nós temos a mucocele, a rânula e o cisto do ducto salivar. Então, mucocele. A mucocele consiste no aumento de volume flutuante, que ela pode variar de alguns milímetros a vários centímetros, na cavidade oral. Normalmente, ela ocorre no lábio inferior, que é mais essa região de trauma, né? Pode ocorrer tanto em crianças como em adultos jovens, e no lábio inferior correspondendo aí a 60% das lesões. Tem como diagnóstico diferencial as lesões vesículo-bolhosas, como o pemphigoide cicatricial e o tumor de glândula salivar. Então, quando a gente tem uma mucocele, normalmente a gente faz a excisão e manda para o anátomo patológico para a gente se certificar do diagnóstico, certo? Então, tá aqui a mucocele. Ela tem esse formato de cúpula. Dentro dela tem o muco, produzido pela saliva, e é essa tumefação flutuante, né? Aqui no lado inferior, aqui ela já maior, e ela pode adquirir essa coloração um pouco mais azulada, né? Dependendo da localização dela, ela pode ter a cor normal da mucosa ou um pouquinho mais azulada, devido a esse conteúdo mucoso. Normalmente o paciente aparece contando que ela já tem meses de evolução, que foi decorrente de algum trauma, que ela aumenta e diminui, dependendo da quantidade da saliva, né? Normalmente, quando ele se alimenta, vai saindo o conteúdo, né? Então, tá aqui, ó, lábio inferior também, ela aqui sendo traumatizada, e aqui em ventre de língua. Certo? Então, a mucocele é bastante comum. Qual o tratamento da mucocele? Lesões pequenas, às vezes, ela rompe e cicatrizam por si mesma. Lesões maiores, é realizada a excisão cirúrgica local. O prognóstico da mucocele é excelente e pode ocorrer recidiva se, durante a excisão cirúrgica local, não for removido as glândulas da lesão, as pequenas glândulas salivares, certo?
você tem que remover para que não haja recidiva. Isso tudo você explica para o paciente, tá bom? Pessoal, e rânula é a mucocele que ocorre no assoalho bucal, certo? Ela tem a origem, enquanto a mucocele tem a origem de glândulas salivares menores, principalmente aqui na região do lábio inferior, a mucocele tem a origem na glândula sublingual, que se localiza no assoalho bucal. Ou pode ser de origem submandibular ou de salivares menores. Ela tem como características também essa tumefação flutuante, azulada, e geralmente são maiores que as mucoceles. E também, geralmente, tem mais recidivas. Então, nós temos aqui a rânula, de metrim de língua, né? Então, ela tem essa coloração mais diferenciada. Os diagnósticos diferenciais dela são os cistos dos ductos salivares e o cisto dermoide. Geralmente, ela se localiza lateralmente à linha média, certo? Então, a rânula é esse extravasamento de muco que geralmente ocorre em assoalho bucal. Então, ela aqui já tem a coloração semelhante à mucosa. Então, esse aumento de volume flutuante, né? E tem que ser feita a excisão cirúrgica. Então, o tratamento, a remoção cirúrgica ou a massopialização. Massopialização, que é a remoção do teto da lesão, permitindo que o ducto da glândula restabeleça a comunicação com a cavidade oral, certo? O prognóstico da rânula é bom e pode haver recidivas. Então, você já explica para o paciente, né? O importante para a gente evitar essas recidivas é que sejam removidos essas glândulas menores na lesão, certo? Pode ser sintomático, viu, Isadora? Às vezes o paciente, mas é muito aquele incômodo, né? Como aqui a gente vê, né, uma rânula desse tamanho, né? Fica levantando a língua, incomoda muito o paciente. Cisto do ducto salivar. Então, diferentemente da mucocele e da rânula, o cisto, ele é revestido por uma camada de epitélio. É um cisto propriamente dito, verdadeiro, certo? Ele pode ocorrer por uma obstrução do ducto salivar e tem a origem tanto em glândulas maiores, como a parótida, como em glândulas menores. Glândulas salivares menores, que se localizam no assoalho, na mucosa jugal e no lábio. A causa, né, a etiologia do cisto do ducto salivar é incerta. Tem como características clínicas, geralmente ocorrem em adultos e também apresenta essa formação de cúpula, né, com a tumefação mole e flutuante, e pode apresentar também a coloração azulada, certo? O tratamento do cisto é a excisão cirúrgica, e nas glândulas salivares maiores, pode ser feita a remoção total ou parcial da glândula, principalmente se ele acometer a parótida, né? O prognóstico do cisto salivar é bom e ele raramente recidiva. De novo, na excisão cirúrgica dessas lesões, é importante que sejam removidas todas as glândulas salivares menores da lesão para evitar a recidiva, certo? E aqui o fenômeno de retenção do muco, né? Nesse esquema, a gente vê representado esse cialolito,
que ele se acomoda aqui no interior da luz do ducto da saliva, impedindo o fluxo salivar e formando essa pedra ou cálculo salivar na região do ducto. Ele é mais comum na glândula submandibular. Aqui há a deposição de cálcio no interior do ducto, ao redor de detritos que se acumulam nessa região do ducto, principalmente do ducto maior da glândula submandibular. Esses detritos podem ser bactérias, restos epiteliais, certo? E aqui, a cialolitíase, ela é bem sintomática. Então, ela pode ocorrer em qualquer idade, mas principalmente jovens e adultos de meia idade, provoca dor. O paciente relata essa tumefação recorrente, né, pelo aumento e diminuição do conteúdo da saliva. Pode-se notar a presença do cialolito durante a palpação no assoalho bucal. E nos exames radiográficos, nós encontramos uma massa radiopaca decorrente da calcificação do cialolito. Tem como tratamento o tratamento conservador, desde massagens leves, tentando expelir o cialolito da glândula, como os cialogogos, que são substâncias que estimulam o fluxo salivar, e a remoção cirúrgica. Então, aqui nós temos uma radiografia oclusal, mostrando aqui essa massa radiopaca do cialolito, certo? Aqui em mandíbula. Aqui a excisão cirúrgica do cialolito, também no assoalho bucal, certo? A cialolitíase, geralmente, ela é acompanhada de dor, né? Devendo ser realizada a remoção cirúrgica, dependendo do tamanho do cialolito. Então, cialorreia e axerostomia, né? Então, elas são palavras antagônicas, né? Enquanto na xerostomia nós temos a sensação de boca seca, de diminuição do fluxo salivar, na cialorreia nós temos excesso de saliva. Então, na cialorreia nós temos salivação excessiva. A etiologia pode ser por irritações locais, às vezes quando você tem uma afta, né? Você já percebe aquela salivação excessiva, ou próteses mal adaptadas, envenenamento por metais pesados, uso de algumas medicações, né, utilizadas, por exemplo, por pacientes que têm mal de Alzheimer, dentre outras, e pacientes que possuem um controle neuromuscular deficiente, né? Eles têm aquele escorrimento salivar por conta dessa falta de controle neuromuscular, certo? E aí, o que é que a gente faz no caso da cialorreia? Se ela for leve, não precisa de tratamento, né? Você vai dando aquele suporte. Já se ela for intensa ou persistente, você pode fazer a intervenção terapêutica através de medicações anticolinérgicas, que, porém, têm seus efeitos colaterais, ou através de cirurgias, como excisão de glândulas salivares. E a xerostomia? A xerostomia você já tinha ouvido falar, né? Xerostomia, sim, né, que a gente comentou que o paciente que faz tratamento radioterápico, né, a radiação, ela provoca a morte dessas células das glândulas salivares,
e o paciente fica com essa sensação de boca seca, né? Então, a etiologia vai desde a aplasia da glândula salivar, com a idade, pacientes idosos que usam muitas medicações, o fumo, o respirador bucal, paciente portador de HIV, o uso de determinadas medicações, como a própria radioterapia em região de cabeça e pescoço, né? A xerostomia, ela ocorre em 90% dos pacientes que realizam radioterapia em região de cabeça e pescoço, né? Daí a importância do cirurgião dentista poder dar esse suporte para o paciente que apresenta a xerostomia, já que ele vai deixar de ter todos aqueles benefícios causados, né, os benefícios da saliva, né, que é essa proteção da mucosa, proteção dos dentes. Então, tudo isso daí, ele vai ficar comprometido. A xerostomia é mais comum em mulheres do que em homens. Tem como características clínicas a mucosa seca, a superfície dorsal da língua fissurada, atrofia das papilas filiformes e dificuldade para mastigação, para fala, para deglutição. Né? Ele vai perder aquela proteção que a saliva faz contra as infecções oportunistas, como a candidíase, né? Ele vai ficar mais vulnerável a cáries, doença periodontal. Então, o que é que a gente vai reforçar com esses pacientes? Vai reforçar que ele tem que manter a higiene bucal o mais perfeito possível, para tentar compensar essa diminuição da saliva. A gente prescreve também fluogel para esses pacientes utilizarem durante toda a vida. Geralmente, paciente que faz radioterapia, como a radiação que eles recebem é muito intensa, eles acabam ficando com xerostomia durante toda a vida. Então, eles têm que ter esse controle mais periódico no dentista. Geralmente, a cárie se apresenta mais nessa região cervical. Então, a cada 6 meses, você faz aquele exame, vê se tem novo aparecimento de cáries, reforça com ele a higiene e mantém o uso do flúor, certo? Para tentar compensar essa falta da saliva. E o tratamento, se for devido ao uso de medicação, você vai conversar com o médico, né? Se pode suspender ou alterar a medicação. Nós temos a saliva artificial, que ela ajuda bastante para manter a mucosa hidratada, né? E todos os seus componentes também. E o paciente, ele gosta muito de usar aquela garrafinha mesmo, que de vez em quando ele vai umidificando a cavidade oral. Nós temos também os cialogous, que são substâncias que eles estimulam o fluxo salivar, como a pilocarpina, que é um uso sistêmico, né? Ela tem os seus efeitos colaterais, e por isso tem sido pesquisados novas drogas, como a betanecol, para estimular o fluxo da saliva com menos efeito colateral possível, certo? E os bochechos, como eu falei, o fluogel neutro a 1%, e a clorexidina a 0,12% para controlar as complicações da xerostomia. Muitas vezes, esse paciente, ele tem algum déficit motor que não consiga realizar o bochecho com a clorexidina, aí você indica para ele para utilizar uma gase umedecida na clorexidina, passando por toda a cavidade oral, já que ela vai ter que permanecer
o mais que tenha, ela vai ter que ter a maior higiene possível, certo? Então, nós temos estabelecimento de infecções oportunistas, ó, aqui nas comissuras labiais, a quelite actínica, né? Então, o paciente tem xerostomia e vai perdendo a proteção, né? Que a saliva dá. Então, aqui a gente indica o uso do Dactarin gel, que é um antifúngico que ele vai colocar aqui nas comissuras labiais. E aqui mostrando a língua bem ressecada, né? Com atrofia das papilas. Síndrome de Sjögren. Então, vocês não conhecem, né? Alguém que tenha síndrome de Sjögren. Ela é uma desordem autoimune sistêmica crônica, não rara, certo? O que é que vai acontecer na síndrome de Sjögren? O paciente vai ter xerostomia e xeroftalmia. Então, ele vai ter diminuição da saliva e diminuição na produção das lágrimas também, que pode levar à secura ocular. Tem causa desconhecida. Há estudos de evidências de influências genéticas. Às vezes você encontra na mesma família irmãos gêmeos que têm a síndrome, ou familiares que têm, né? E também tem se estudado o papel do vírus do Epstein-Barr na etiologia dessa síndrome. Ela acomete adultos de meia idade, principalmente do sexo feminino. Então, o que acontece muito é assim, o paciente, ele está atendendo um paciente, por exemplo, que usa uma prótese removível. E o paciente, na anamnese, ele diz, né, que ele tem essa síndrome de Sjögren, e você observa a xerostomia, né, aquela dificuldade que ele tem de utilizar a prótese para falar, para deglutir. Então, diminui muito a qualidade de vida deles, né? Nós temos dois tipos da síndrome de Sjögren, tanto a primária, temos a primária e a secundária. Na primária, o paciente vai ter apenas a xerostomia e a xeroftalmia. Na secundária, elas estão associadas a outras doenças autoimunes, geralmente a artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico. Então, o paciente vai ter dificuldade na deglutição, alteração no paladar, ardência, e tudo isso daí você vai procurar minimizar esses sintomas, né? E fortalecer com ele a necessidade dele caprichar, né, na higiene oral, já que ele fica mais vulnerável às cáries, às infecções, certo? Tem uma linha de produtos especial para esses pacientes que têm xerostomia, que é da marca Biotene. Então, aí vai ter saliva artificial, creme dental, bochechos, tudo específicos para xerostomia, certo? Que você pode estar indicando para eles. O diagnóstico da síndrome de Sjögren pode ser realizado através da biópsia de glândulas salivares menores, que nós temos inúmeras aqui na mucosa labial, e pela avaliação oftalmológica. Também nós temos os exames laboratoriais, né? Esses pacientes têm elevada concentração de IgG. Então, aqui mostrando essa ceratose ocular, que não é só a falta de lágrima, pode provocar desordens a nível do epitélio ocular, daí a necessidade de encaminhar esse paciente para o oftalmo. E aqui, a região do lábio inferior, onde a gente pode realizar a biópsia,
mostrando aqui também a xerostomia, certo? Então, aqui, ó, no lado inferior, a gente faz uma incisão e remove algumas dessas glândulas salivares menores, certo? O anátomo a gente encaminha para avaliação histopatológica, onde aqui vão ser encontradas várias células linfocitárias ao redor dessas glândulas. Aqui mostrando o paciente com xerostomia. Então, você vê essa mucosa seca, né? Outra coisa que a gente pode indicar para eles também é o uso do protetor labial com fator de proteção solar, que ele vai hidratar a mucosa labial. Então, o tratamento da síndrome de Joga é um tratamento de suporte, né? Você vai acompanhando o paciente e vai indicando para ele o uso de lágrimas artificiais, no caso do oftalmologista, né? Salivas artificiais. Esses pacientes, eles apresentam risco de desenvolver o linfoma não Hodgkin no interior das glândulas salivares ou nos linfonodos, 40 vezes maior que na população normal, certo? Então, esses casos pacientes, eles devem estar sobre acompanhamento médico, certo? Tudo bem aí, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo bem, né? A qualquer momento vocês podem interromper, tá bom? E aqui nós vamos ter as neoplasias das glândulas salivares. Nós temos as neoplasias benignas, e aqui a gente tem uma coisa boa, que normalmente neoplasia de glândula salivar, a maioria são benignas, e nós temos o adenoma pleomórfico, como a sua forma mais comum. Dentre as neoplasias malignas, nós temos como mais comum o carcinoma mucoepidermoide e o carcinoma adenoide cístico, certo? As neoplasias das glândulas salivares, de uma forma geral, elas são incomuns, diferentemente como a gente viu dos carcinomas espinocelulares, né, que representam 90%. Uma a 6,5 pessoas são acometidas em 100 mil da população, certo? Então, ela é rara. E a glândula mais acometida é a parótida, correspondendo aqui a 64% a 80% das lesões. E desses, 15% a 32% são malignos. Então, a maioria das neoplasias das glândulas salivares são benignas. Então, aqui nessa tabela, a gente pode ver a distribuição e a localização dos tumores epiteliais das glândulas salivares, certo? A gente tem, para a parótida, uma frequência maior, né? 72,9%. Já a frequência de tumores malignos, 14,7%. Diferentemente, aqui na glândula submandibular, nós temos uma frequência de 10,7%, que é baixa, né? E uma frequência maior dos tumores malignos. O mesmo acontecendo aqui para a glândula sublingual, onde nós temos a frequência dos tumores de 0,3%, porém a frequência de tumores malignos, 85,7%. Né? E aqui nas glândulas salivares menores também, uma frequência de 14% e a frequência de tumores malignos de 46%. Então, assim, a parótida
é a glândula que apresenta maior frequência de neoplasia de glândula salivar. Porém, ela apresenta a menor frequência de tumores malignos. E as glândulas submandibular, sublingual e glândulas salivares menores apresentam menor frequência, porém, uma frequência maior de tumores malignos. Certo? Com a relação de tumores maligno e benigno em glândulas salivares maiores, na parótida, você vai ter essa relação de 1 para 6, maligno 1 e benigno 6. Na submandibular, de 1 para 2. Aqui, novamente, na parótida, enquanto você tem um maligno para 10 benignos, certo? Então, a frequência na parótida dos tumores é maior, porém, de tumores malignos, ela é menor, apresenta menor frequência. Dos tumores benignos, né, das neoplasias benignas, o adenoma pleomórfico é o tumor mais comum. Vocês já escutaram falar do adenoma pleomórfico? A neoplasia mais comum das glândulas salivares? Tudo bem aí, pessoal? Certo. Então, o adenoma pleomórfico, não ouviu falar, né, Rafael? Pronto, então vamos apresentar ele para vocês. O adenoma pleomórfico é um tumor misto, benigno, é a neoplasia mais comum das glândulas salivares, e ele apresenta mistura de elementos de células ductais e mioepiteliais. Como a gente comentou lá no começo, né? Células dos ductos e células mioepiteliais. E como características clínicas, uma massa firme, de crescimento lento e indolor. Então, o paciente ele pode ter conhecimento da lesão por meses ou anos antes de procurar o diagnóstico, né? Já que ele tem esse crescimento lento e indolor. Acomete qualquer idade, porém é mais comum entre 30 e 50 anos, e tem uma leve predileção pelo sexo feminino. Nas glândulas salivares menores, o palato é a localização mais comum, compreendendo aí 60% dos casos. No lábio superior, ele apresenta 20% dos casos, e na mucosa jugal, 10%. Então, ele pode se apresentar no palato, no lábio superior, na mucosa jugal. E se houver trauma, ele pode apresentar uma ulceração secundária. Olha aqui, adenoma pleomórfico em palato. Aqui apresentando já uma ulceração secundária. Então, a gente vê esse aumento de volume na região de palato, que muitas vezes não apresenta dor e tem um crescimento lento. Então, o paciente ele vai convivendo com isso, né? E vai deixando. Então, e aí vai aparecer para você já numa dimensão bem maior, certo? Do que se fosse detectado precocemente, né? Nesses casos, quando o paciente vai fazer a cirurgia, a gente já faz a moldagem para que, após a cirurgia, ele já coloque uma placa
obturadora, né? Que muitas vezes ocorre a comunicação bucosinusal, certo? Então, olha aqui novamente. O adenoma pleomórfico na região de palato. Esse aumento de volume indolor. Aqui está sendo realizada a biópsia. Então, você faz anestesia, e aqui é uma pinça chamada de punch, saca bucado, que você remove o fragmento da lesão, certo? Para poder mandar para o anátomo patológico. E aqui depois feita a sutura. Então, primeiro, a gente tem que fazer a biópsia, certo? Para confirmar o diagnóstico, tá? Só então depois programar a cirurgia, tá bom? Então, o tratamento é cirúrgico. Se ele acometer a parótida, se ele acometer a parótida de forma mais superficial, é feita a excisão do lobo superficial, procurando se conservar o nervo facial. Se ele acometer de forma profunda, tem que fazer toda a ressecção total da parótida. E no palato, você faz a excisão local com a mucosa de recobrimento. A decisão local, englobando o periósteo, né, com a mucosa de recobrimento. O prognóstico do adenoma pleomórfico é excelente, com índice de cura de mais de 95% dos casos. Certo? Então, é importante a atuação aí do cirurgião dentista, tanto para o diagnóstico, como para o tratamento, como depois para a qualidade de vida desse paciente, né? Se ele remover, se for uma lesão muito extensa, antes da cirurgia, ele já faz a moldagem e já confecciona essas próteses obturadoras, certo? Próteses obturadoras palativas. E outro tumor maligno comum das glândulas salivares, dos mais comuns, é o carcinoma mucoepidermoide, certo? Ele tem como características clínicas, acomete da segunda à sétima década de vida, então tem uma faixa etária aí ampla, normalmente do gênero feminino, e é mais comum na glândula parótida. Nas glândulas salivares menores, elas correspondem ao segundo local de maior acometimento e tem um tempo de evolução variável, certo? Como características clínicas, tem uma lesão flutuante, a palpação, de coloração azul ou avermelhada. Ela ocorre mais na parótida, né? Aqui, como a gente viu, é mais comum na parótida. As glândulas salivares menor é o segundo local de maior acometimento, certo? Ela ocorre mais no palato, né? Mas ela pode ocorrer também em lábio inferior, assoalho de boca, língua e área retromolar, certo? Então, tá aqui, ó. Carcinoma mucoepidermoide em palato, em região de mucosa jugal e região retromolar. Então, esse aumento de volume. O tratamento depende da localização, do grau histológico do tumor e do estádio clínico do tumor. Se na glândula parótida e submandibular, é feita a remoção cirúrgica. Se nas glândulas salivares menores, é feita a excisão cirúrgica com margem de segurança, que vai variar de acordo com o grau de malignidade do tumor.
e é realizado a radioterapia para tumores mais agressivos, certo? Então, o tratamento dele é excisão cirúrgica, a remoção cirúrgica da glândula, nas glândulas salivares maiores e nas glândulas salivares menores, a excisão cirúrgica com a margem de segurança, que vai variar com o grau de malignidade do tumor, sendo muitas vezes necessário realizar radioterapia em tumores mais agressivos. O prognóstico depende do grau e do estadio do tumor. Quando ele for de baixo grau, ele tem um bom prognóstico, e as recidivas locais e regionais. Tudo bem, Luciana? E as recidivas locais e regionais são incomuns, certo? Mais de 90% dos pacientes são curados. Quando ele é de alto grau, apenas 30 a 54% dos pacientes sobrevivem. Então, daí a importância que a gente faça o diagnóstico precoce dessas lesões, certo? E aqui nós vamos ter outra neoplasia maligna, é o carcinoma adenoide cístico, que é também um dos mais comuns tumores malignos das glândulas salivares. 50% dos casos ocorrem nas glândulas salivares menores, sendo o palato a região mais comum, e dentre as glândulas salivares maiores, é mais comum na glândula submandibular. Certo? Então, aqui não vai ser a parótida, certo? O carcinoma adenoide cístico, dentre as glândulas salivares maiores, ele é mais comum na glândula submandibular. Tem como características clínicas adultos de meia idade, leve predileção pelo sexo feminino, se apresenta como uma massa de crescimento lento, inicialmente pode apresentar dor, podendo até ocorrer destruição óssea. A superfície pode ser plana ou ceranda, e pode haver a destruição óssea, né? O tratamento e prognóstico, o carcinoma adenoide cístico, ele tem uma tendência à recidiva, pode apresentar metástase à distância, principalmente para pulmão e ossos. A excisão cirúrgica é o tratamento de escolha, associado à radioterapia, em alguns casos, nos casos mais agressivos, né? O prognóstico, diferentemente do muco epidermoide, é ruim. Em 20 anos, somente 20% dos pacientes estão vivos, certo? Então, o carcinoma adenoide cístico, ele se apresenta de uma forma mais agressiva, certo? Então, aqui nós temos carcinoma adenoide cístico na região de palato, né? Quando ele acomete as glândulas salivares menores, comumente ele se apresenta na região de palato. Como ele é um tumor maligno, ele vai ser tratado pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Daí a importância dessa relação, dessa equipe multidisciplinar, né? Do cirurgião, antes do tratamento cirúrgico, ele encaminhar o paciente para o cirurgião dentista para realizar a moldagem do palato, para que após a cirurgia ele já esteja com a prótese obturadora, ele já sai da cirurgia com a prótese em posição. Isso já dá muita qualidade de vida para o paciente, certo? Então, é muito importante a atuação do cirurgião dentista junto à equipe oncológica.
né? Então, o paciente tem câncer de boca, a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é quem vai orquestrar toda essa equipe multidisciplinar, né? Ele vai ser acompanhado pelo dentista, ele vai ser muitas vezes encaminhado para radioterapia, e aí toda aquela equipe, né? Nutrição, psicologia, fono, certo? Então, quanto antes a gente entrar junto à equipe, melhor. Então, é muito importante a atuação do cirurgião dentista na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das doenças das glândulas salivares, né? Como a gente viu, nós temos as não neoplásicas, as neoplásicas, aquele paciente que continua com a xerostomia por toda a vida, e ele vai ter que ser acompanhado pelo dentista, se possível, né? E o dentista, ele vai orientando o paciente, né? No sentido de adequar cada vez mais a cavidade oral para que ela fique o mais saudável possível, apesar, por exemplo, da xerostomia, certo? Pronto, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Essa imagem aqui é o que eu desejo para cada um de vocês, né? Muita esperança, muita fé, muita alegria, muita, muito amor, muita paz, né? E, e que nós possamos cada vez mais estarmos juntos, né?